O Brasil vai enfrentar o Chile e a Bolívia na próxima data FIFA. E a convocação vai ser ali no final de agosto, pouco depois do início da temporada europeia. Então, com isso, a gente deve ter um número maior de jogadores que atuam no futebol brasileiro na seleção. E eu trago aqui 8 nomes que eu acho muito possíveis que alguns deles vão estar na lista do Ancelotti. Antes de falar aqui os nomes, deixando claro que não são todos os nomes aqui que vão estar, claro, não sou vidente, mas eu quis trazer aqui 8 nomes só. Eu tinha pensado até em 10, mas eu vi que estava um pouco forçado. Então eu quis trazer aqui 8 nomes muito possíveis mesmo, que eu acredito fielmente que tem possibilidade. Em alguns casos aqui, vai ser um ou outro. Por exemplo, tem 2 goleiros, tem mais de um meia, tem jogadores, tem mais de um jogador por posição. Então eu acredito que pode ser um ou outro. Acho difícil que algumas posições que eu vou falar aqui vai entrar mais de um deles, mas são os jogadores que eu vejo com maior possibilidade de entrar aqui. E também vão ter algumas menções honrosas antes de eu falar aqui. Na metade do vídeo eu vou citar aqui alguns jogadores. Então bora lá! Alguns são, obviamente, já estiveram na lista do Ancelotti, e até por isso entram na minha lista também, e eu acho que isso é muito possível de continuar sendo convocados. É o caso do Hugo Souza, goleiro de 26 anos do Corinthians, já esteve na última convocação, para mim manteve o nível, tenho acompanhado o Hugo Souza, tem falhado até menos, tá? Eu acho que a gente pega um certo hate em determinado ponto, acho que sim, ele falhou em alguns momentos, eu até citei isso aqui no canal, que eu deixaria ele de fora em determinado ponto. Não tem uma concorrência muito grande nesse momento, tá? Apesar que o Brasil tem grandes goleiros, mas se a gente for pegar unanimidade mesmo, hoje a gente só vai ter o Alisson, porque o Ederson do Manchester City vive uma fase ruim, inclusive sendo especulado aí que talvez vai deixar o City, enfim. Aí você vai ter outros nomes também que estão na Europa, mas que não tem tanta moral assim ainda na seleção. Acho que o Bento é um nome bem possível de ser convocado, né? Esse tá na Arábia, lógico. O Lucas Perry, por exemplo. No futebol brasileiro você vai ter outros grandes nomes concorrendo com o Hugo Souza, eu entendo isso, mas por ele já ter estado na última convocação do Ancelotti, ter mantido o nível, ser um goleiro jovem, ser um goleiro pegador de pênaltis, acho muito possível que ele siga na lista de convocados da seleção brasileira. E um concorrente muito grande dele, que eu vejo pouca gente falando dele na seleção brasileira, é o segundo nome dessa lista, o Gabriel Brazão, goleiro de 24 anos do Santos. Como eu disse ao falar do Hugo Souza, comete alguns erros. Sim, a gente vai lembrar aqui de saída de bola dele, que errou há pouco tempo, gerou um gol pro adversário, mas cara, se você pegar jogo a jogo o que o Gabriel Brazão faz, pode ser porque o Santos é muito exigido? Pode, claro que pode, mas o Gabriel Brazão tem feito defesas absurdamente boas, assim, de níveis muito difíceis, muito mesmo. E ele é um goleiro dos mais jovens que a gente tem como um titular da Série A. 24 anos, todo jogo faz defesas absurdas, vem salvando o Santos, assim, direto, e não é de agora, tá? E aí, como eu disse, ele vai entrar, ao meu ver, é difícil, assim, quase impossível ser convocado ele e o Hugo Souza, mas talvez seja o momento ali de fazer um teste, de observar o Gabriel Brazão, porque eu acho que a margem de evolução dele é muito grande, até por ele ser mais novo também. E vai ter outros goleiros aqui que eu vou citar também, um aqui mais pra frente, que acho que são desses 3 aqui, um desses vai ser convocado, mas eu vejo o Gabriel Brazão também com muita possibilidade de entrar nessa lista do Ancelotti. O terceiro nome, Léo Ortiz, do Flamengo. Também esteve na primeira lista do treinador italiano. É um cara que dispensa comentários, ao meu ver, o melhor zagueiro do Brasil ao lado do Thiago Silva, né? O Thiago Silva um pouco mais velho, inclusive não citei ele aqui porque o Caetano já deixou claro que esses jogadores mais veteranos, que já são experimentados na seleção brasileira, se eles forem convocados, vai ser no momento decisivo, porque eles entendem que não precisa de teste, e eu vejo dessa forma também. E o Léo Ortiz, se você for pegar questão de ritmo de jogo, acho que inclusive faz sentido você continuar convocando o Léo Ortiz. Você vai ter ali, com certeza, na próxima lista o Marquinhos e o Alex Ribeiro, ok? Vai sobrar 2 vagas. Você vai ter ali talvez o Beraldo, eu acho que ainda a gente vai ter que esperar para ver. Eu gravo esse vídeo aqui no dia 5 de agosto. Não sei como vão voltar o Bremer, o Éder Militão. Se os dois voltarem muito bem, fizerem 4, 5 jogos antes da próxima convocação, que eu acho que não vai ser o caso, beleza, a gente pode pensar em um deles, né, para ter um terceiro zagueiro ali de mais confiança. Tem o Murilo também do Nottingham Forest, mas nesse momento eu acho que o Léo Ortiz, por tudo que tem entregado no Flamengo, ele é um cara que merece muito. E em questão de ritmo de jogo, como eu disse, né, que a próxima lista é muito importante que você tenha alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro por questão de físico, de ritmo de jogo, porque esses caras vão estar na Europa, eles vão estar no começo de temporada, e eu acho que isso pode acabar influenciando uma decisão ou outra, e o Léo Ortiz já demonstrou muita capacidade de ser convocado para a seleção brasileira. Não acho que ele é para ser titular, né? Como eu disse, tem o Marquinhos e o Alex Ribeiro, ele vai disputar ali uma quarta, terceira vaga ali com o Murilo, Beraldo, Bremer, Militão, vamos ver como é que os caras vão voltar aí, mas eu acho que o Léo Ortiz, desses nomes aqui, cara,
Sinceramente, acho que é um dos mais prováveis de estar na próxima convocação. Assim como o quarto nome aqui, o Alex Sandro do Flamengo, voltou agora de lesão recente, se não se lesionar de novo, tem tudo para ser convocado novamente. Acho que o Ancelotti gostou das atuações dele. Eu acho que foi um pouco abaixo, assim, do nível que a seleção apresentou, mas é um cara, como eu disse, confiável, que te entrega defensivamente. Se você vai colocar ele pra jogar, você não vai preocupar, assim, dele falhar absurdamente, mas eu acho muito feijão com arroz pra seleção brasileira. Eu vou fazer ainda minha convocação, tá? Inclusive, não levem a ferro e fogo essa lista aqui, porque não tô falando que todos aqui merecem ser convocados, mas sim possibilidade deles serem convocados. Mas enfim, você tem o Alexandro, vai ter o Renan Lodge, o Carlos Augusto, o Caio Henrique, você não tem... Acho que pro esquema que o Ancelotti gosta, nem o Renan Lodge entra muito, você vai ter mais o Beraldo atuando por ali. Acho que então, assim, laterais defensivos que vivem boa fase, não são tantos assim. E aí, se você pegar essa questão também da Europa, acho que o Alexandro tem tudo para ser convocado novamente. Eu vejo poucas opções pro Ancelotti, tá? Samuel, ainda vejo mais opções do que somente o Alexandre, o Carlos Augusto e o Caio Henrique, mas pro Ancelotti, pro esquema que ele gosta, eu acho difícil que fuja muito disso. Como eu disse, eu não tô cravando que esses nomes aqui merecem ser convocados. Se você quiser ver minha lista, que eu sempre faço, faltando aí 1, 2 semanas pra convocação do Ancelotti, se inscreva no canal, que aí eu falo mais profundamente sobre todas as posições, quem eu acho que merece estar na lista, quem merece ficar de fora, e falo sobre os momentos variados dos jogadores. E claro, deixe seu like aqui, que é muito importante para o crescimento do canal. E antes de partir aqui para o quinto nome, quero fazer algumas menções honrosas aqui. Para o vídeo não ficar muito grande, obviamente, eu cortei alguns nomes aqui, poderia ter citado vários, mas se eu ficar explicando cada um deles, vai ficar um vídeo muito grande, e aí não tem jeito. Danilo, do Flamengo, tá machucado, por exemplo. O John tava nessa lista aqui, do goleiro do Botafogo. É aquele cara que eu falei que concorre, ao meu ver, tanto com o Hugo Souza quanto o Gabriel Brazão para ser esse terceiro goleiro, mas eu não quis colocar ele porque pode ser que ele saia do Botafogo em breve. A gente tem alguns zagueiros também, mas eu acho abaixo do Léo Ortiz, e aí você vai pegar outros nomes da Europa também. Eu acho que eles não têm ainda nível para ser convocados por causa da concorrência, mas que dependendo, se o Ancelotti quiser priorizar um pouco ou quiser convocar mais de 4 zagueiros, podem ser uma surpresa também, como o Fabrício Bruno, o Lianco, o Vitão, o próprio Thiago Silva, mas eu acho um pouco mais difícil. Tem o Luciano Juba, que tá jogando muito bem no Bahia, assim como o Caio Alexandre, que é uma posição que talvez o Brasil não tenha um jogador com as características do Caio Alexandre. Marlon Freitas também, mas não vive uma grande fase. Samuel Lino voltou pro futebol brasileiro jogando muito bem pelo Flamengo, pode ser uma opção, mas pela concorrência também acho difícil. E o Roberto, que não vive uma fase tão goleadora assim, mas sempre vai ser uma opção pro Brasil ali, num radar da seleção brasileira. Mas dando prosseguimento aqui na lista, o quinto nome, Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, é um cara muito diferente, tecnicamente, refino, assim, de passe, de chute, cara muito inteligente pra jogar, às vezes com poucos passes consegue deixar o companheiro na cara do gol, um jogador numa posição que o Ancelotti nem sequer convocou na última, tá? Se você for olhar ali, foram mais volantes, os meias, talvez se você for pesar um pouco, foram o Andréas e o Gerson. O Rafinha também pode fazer aquela função, o Matheus Cunha, mas acho que não teve um camisa 10 em si, assim como é o Matheus Pereira, que é um cara diferente. Não vejo como nível para ser titular de uma seleção brasileira, mas para você ter no banco de reserva, se você for enfrentar um time, por exemplo, uma linha mais baixa, que você possa ter o Matheus Pereira para encontrar esse último passe, vai ser sempre uma opção. E o Matheus Pereira vive uma grande fase no Cruzeiro, é um dos destaques de um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, é um cara que tá no radar. Não me assustaria se o Matheus Pereira fosse convocado, já foi convocado inclusive pelo Dorival em determinado ponto, teve algum corte lá pro Matheus ser convocado, mas acho super plausível dele estar na próxima lista também. Mas se a gente for falar de um meia que vive uma grande fase no futebol brasileiro, a gente vai ter que falar do Alan Patrick. Acho que até acima e há mais tempo do que o Matheus Pereira, né? O Alan Patrick, assim, é um absurdo, cara. A condução de bola dele, a finalização de falta, de pênalti, a capacidade dele de gerar jogada para os companheiros dele, de drible, é um cara muito inteligente jogando assim também como o Matheus. Muito se fala do Alan Patrick na seleção também. Assim, entre o Alan Patrick e o Matheus Pereira, se fosse para convocar um, acho que hoje eu iria com o Alan Patrick. Fico na dúvida, talvez a gente vai pesar ali alguns outros meias, né? Como eu disse, é difícil você falar se eles merecem ser convocados sem olhar o amplo, né? Então por isso eu não quero cravar aqui que algum desses merece ser convocado, porque a gente tem que olhar quais são os volantes, quais são os atacantes, qual característica combina mais, então quais jogadores estão lesionados. Então nesse momento eu não vou cravar nada, mas o Ancelotti tem que ficar de olho nesses dois nomes. São dois meias que a gente não teve na última convocação e eu acho que é importante você ter pelo menos um jogador dessa característica na sua lista. E mais um meia aqui,
e aí esse aqui vai gerar muito debate, claro, né? É sempre pro mais ou pra menos, que é o Neymar do Santos. Cara, o que falar do Neymar, né? Porque assim, é até repetitivo, né? Mas assim, a capacidade que ele tem, nenhum jogador ainda tem, tá? O Vinícius Júnior, cara, as coisas que o Neymar faz, se você pega e assiste o jogo do Santos, ninguém faz ainda, tá? Ninguém. Infelizmente, a gente não tem um jogador próximo do que o Neymar é capaz de fazer em uma jogada. Só que, é fato que ele não tem sido um grande destaque do futebol brasileiro. Mas aí, a gente tem que pesar várias coisas. Primeiro, o time do Santos, com todo respeito, é muito ruim. Coletivo, o Neymar sofre demais pra tabelar, pra receber uma bola em boas condições. Quando ele não cria, o time do Santos é um marasmo, assim. É bem complicado pro Neymar. São poucos jogos, tá? Eu tô falando aqui depois de 5 jogos que o Neymar fez. Então ele ainda tá retomando a parte física, tá retomando a parte técnica. Então é uma incógnita, mas eu não poderia fazer uma lista, que a gente tá falando aqui de jogadores que podem ser convocados, tá? Não é minha opinião, que podem ser convocados sem o Neymar, porque é o Neymar, cara, assim, ele vai sempre estar no radar da seleção brasileira. Hoje, no momento que eu gravo, não é absurdo você deixar ele de fora e não é absurdo você convocar ele também, porque você tem fatores para os 2 pontos. Só que daqui um mês, se o Neymar continua bem, evolui, não tem nenhuma lesão, começa a se destacar um pouco mais no Santos, aí eu acho que vai ser inevitável convocar o Neymar. E assim, pra seleção brasileira, a gente não pode achar ruim ter o Neymar na seleção, gente. É o único cara que te entrega um poder de decisão igual a ele. Um cara que vai fazer uma jogada muito diferente. Claro, a gente tem outros jogadores, o Vinícius Júnior, que na seleção não rendeu ainda. Inclusive tá suspenso pro primeiro jogo, então contra o Chile não vai jogar. É bom lembrar disso. O Neymar pode trazer essa experiência, essa liderança técnica. Um cara muito adorado por todos os jogadores. Então, claro, não é isso que tem que pesar, mas se ele continuar bem, a gente vai saber. Como eu disse, daqui 2 semanas, 3 semanas, a gente avalia de novo e fala se ele merece estar na seleção ou não. É fato que ele é um dos nomes mais possíveis dessa lista aqui também de ser convocados. E pra fechar, meu último nome aqui que tem muita chance também de ser convocado. Se for falar de boa fase, acho que nenhum no futebol brasileiro vive uma fase melhor que ele, que é o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, artilheiro e líder de assistência do Campeonato Brasileiro no momento que eu gravo esse vídeo. Tem encontrado soluções para fazer gols assim, um atrás do outro, cara que encontra muito bem os espaços, né? Ele sabe muito bem o time de correr, para onde correr, e aí ele sempre decide a jogada com 2, 3 toques na bola. Você pode reparar nos gols que o Caio Jorge faz. Ele domina, chuta, ou então é de primeira. E agora também resolveu servir de garçom, né? Um jogador muito completo para uma posição que a gente vai ter alguns centroavantes que estão voltando agora. Por exemplo, Igor Jesus. Será que ele vai começar como titular do Nottingham? Não sei. João Pedro, ok. O Endrick tá lesionado. O Caio Jorge, ele, ao meu ver, ele vai concorrer com o Evanilson, com o Marcos Leonardo, vai ser um desses 4. E existe também a possibilidade do Ancelotti convocar só um centroavante. Por exemplo, se ele quiser só convocar o João Pedro, porque na última ele fez isso, ele convocou só o Richarlison, centroavante mesmo, porque o Matheus Cunha é mais um segundo atacante. Então, numa dessa, o Caio Jorge pode ficar de fora. Mas se você for pegar em centroavante, ele vai estar ali na disputa, como eu disse, com o Evanilson e com o Marcos Leonardo. Acho que o João Pedro está um pouquinho acima desses e a gente tem que pesar. Daqui a pouco, se vai pesar mais a qualidade técnica, vai pesar mais o momento de cada um. Mas fato hoje é que o Caio Jorge tem que estar no radar da seleção. É um cara que jovem também, que pode evoluir daqui a um ano. Pode ser uma boa opção para a seleção brasileira. Quem sabe até voltar para o futebol europeu, enfim, não sei. Mas é um camisa 9 clássico. É diferente, como eu disse, do João Pedro, aquele cara do último toque, e talvez seja importante ter essa característica na seleção brasileira. Como eu disse aqui, vou frisar mais uma vez, eu fiz mais essa lista com base na convocação do Ancelotti do que na minha opinião. A minha eu vou fazer depois, mais pra frente, mas espero que vocês tenham gostado. Eu falei sobre alguns outros nomes que atuam aqui no futebol brasileiro, que ainda não estão muito sendo falados assim pra seleção brasileira, mas eu falei sobre algum deles no vídeo que tá aparecendo aí pra vocês. Então recomendo esse vídeo aí pra quem quiser ouvir um pouquinho mais da minha opinião sobre alguns jogadores que eu não me aprofundei tanto aqui. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.